Eu sou Caio Megali, economista da XP, e esse é o Economia em Destaque, aquele resumo dos principais acontecimentos da economia no Brasil e no mundo na última semana. Foi uma semana bastante volátil nos mercados, com muitas incertezas no campo internacional. Na China, a gigante do setor imobiliário Evergrande continua criando problema e continua trazendo incerteza sobre a sua capacidade de honrar mais de 200 bilhões de dólares em dívida. O governo chinês tem atuado, especialmente através do Banco Central, colocando liquidez nos mercados e provavelmente vai tentar socorrer o resto do país e não intervir diretamente na empresa. Muito provavelmente, essa estratégia do governo vai acabar funcionando. Até a gente ter certeza de que o contágio não vai acontecer, acho que muita incerteza vai continuar vindo de lá. Um outro fator que também começa na China, mas se espalha pelo resto do mundo, é a crise energética. Tem sinais muito claros de que está faltando energia na China, tanto de carvão quanto energia térmica. Na Europa, também como reflexo da crise de energia que começa na China, os preços de gás natural têm subido fortemente, justamente na hora em que a Europa mais vai precisar, quando a gente está entrando na parte do inverno. Nesse ambiente, o petróleo voltou a subir, gerando uma incerteza sobre a capacidade de produção de energia para o mundo. Se o mundo for para uma crise energética, teremos mais inflação e possivelmente menos atividade econômica. Esse fator também ajudou a manter a volatilidade elevada nos mercados financeiros. E, por fim, nos Estados Unidos, o ambiente continua razoavelmente controlado, com a economia andando bem, se recuperando gradativamente, e a inflação ainda sob controle. Mas o Banco Central tem sinalizado que possivelmente vai subir as taxas de juros antes do esperado. A maior parte do mercado acha que a alta de juros nos Estados Unidos virá só em 23. Mas o Banco Central tem dado sinais de que, como a economia está normalizando e esse custo de energia que eu estava falando agora há pouco preocupa do ponto de vista de manter a inflação elevada, talvez ele decida antecipar a alta de juros. Então, no mundo, a gente vive assim uma certa parede de riscos, Energia, problema no setor imobiliário na China, custos de produção nos Estados Unidos, possível alta de taxa de juros. Tudo isso deixou os mercados mais sensíveis essa semana e mais voláteis. Aqui no Brasil, para além da volatilidade externa, alguns outros fatores também trouxeram preocupação. Primeiro, a inflação continua pressionada e o Banco Central sinalizou que, no mínimo, vai subir a taxa de juros para 8,5%. Como é que a gente sabe disso? Ele mostrou projeções de inflação com a taxa de juros a 8,5%, que é a taxa de juros que está lá na pesquisa do Focus, aquela sondagem do Banco Central com economistas de mercado, e com essa simulação a inflação fica um pouco acima da meta no ano que vem. Então isso parece sinalizar que ele vai querer o 8,5% ou pelo menos um pouquinho mais. Hoje a Selic está em 6,25%, então muito provavelmente ele continua subindo um ponto percentual por reunião, por pelo menos mais 2 reuniões para frente. Juros altos acaba significando também que a atividade econômica mais para frente pode desacelerar. Um outro tema que aqui no Brasil tem sido muito discutido foi a capacidade do governo de expandir os seus programas sociais. A ideia inicial era fazer um aumento no programa Bolsa Família, talvez até mudar de nome para Auxílio Brasil, e esse programa virasse um programa permanente e maior de transferência de renda. O problema foi que, para caber dentro do orçamento, é preciso ajustar a conta de precatórios. Precatórios são aquelas despesas judiciais que estão crescendo mais rápido do que o esperado. Esse crescimento de precatórios tomou o espaço pretendido para esse aumento do Bolsa Família. O governo tem discutido alternativas para isso, mas essa semana apareceu uma outra alternativa. Em vez de equacionar os precatórios para aumentar o programa Bolsa Família, estender o auxílio emergencial, que é aquele auxílio que foi criado no ano passado, foi renovado esse ano e poderia ser mantido no ano que vem. Agora, esse auxílio emergencial, que é pago fora do teto de gastos, ele se justifica pela imprevisibilidade. No ano passado, quando a Covid apareceu, e neste ano, quando houve aquela segunda onda complicada no início do ano. Para 2022, é um pouco difícil justificar essa imprevisibilidade. É isso que o Ministério da Economia tem argumentado. Então, esse ambiente todo gera incertezas fiscais e essas incertezas fiscais também se refletem no mercado. Ou seja, tanto lá fora quanto aqui dentro, vários fatores contribuíram para que, por exemplo, a taxa de câmbio voltasse para perto de 5,50, a bolsa continuasse volátil e as taxas de juros longas ainda pressionadas. Agora, diante desses problemas todos, tivemos uma boa notícia. É bom a gente terminar esse nosso vídeo aqui com uma boa notícia também. A taxa de desemprego no Brasil está finalmente caindo.
porque com a economia se recuperando, tanto os mercados formais quanto os informais estão voltando a gerar empregos. A pesquisa nacional de amostras de domicílios, que foi divulgada nessa semana, mostrou que pela primeira vez o desemprego começou a cair de forma mais clara. A gente já está 1 ponto percentual abaixo do que estávamos no ano passado, mas muito provavelmente, como a economia vai continuar reabrindo com o avanço da vacinação, esse efeito no desemprego vai continuar a aparecer e a gente vai gerar mais postos de trabalho daqui até o final do ano. Esses foram os principais destaques na economia nessa semana. Semana que vem a gente volta com mais uma Economia em Destaque.